Olá, boa noite. Boa noite. Procuradoria da República de Portugal quebra o sigilo bancário da empresa de Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho da primeira mulher de Lula. Aqui no Brasil, Lula e Taiguara são réus na Lava Jato junto com Marcelo Odebrecht. Eles são acusados de corrupção. Em delação premiada, lobista Spies Cornic afirma que repassou propina ao deputado Luiz Sérgio do PT na CPI da Petrobras. E Petrobras baixa o preço da gasolina e do diesel pela primeira vez em 7 anos. E a Bovespa sobe para o maior nível em 2 anos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. A gente quer agradecer vocês da Justiça Eleitoral. Profissionais comprometidos com a segurança e a lisura das eleições. E aos mesários que ajudaram a escrever a história de um Brasil melhor. E é claro, vocês, eleitores, que fizeram valer a sua voz. Sem esquecer dos voluntários, cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Mas este não é o fim. É apenas o começo. Fiscalize, participe. Faça sua voz ser ouvida. No Todo Seu de hoje, José Armando Vanucci conhece um grande instituto de medição de audiência da TV. Tem ainda um musical com a cantora Fabiana Cosa. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Duas crianças e uma babá foram feitas reféns em uma mansão na região do Morumbi, zona oeste de São Paulo. Os criminosos invadiram a casa na rua Pacobá por volta das 10 da noite. Os pais das crianças, que estavam em um restaurante, foram alertados pela empresa que faz o monitoramento da residência. Acionada, a polícia militar chegou ao local e conseguiu libertar a babá e as duas crianças. Segundo um dos PMs, não houve troca de tiros e os bandidos se renderam. Liberaram as mulheres depois de uma negociação com a polícia militar e os mesmos se renderam. Tinham uma arma um revólver calibre 32 na posse de um dos indivíduos, sem troca de tiros. O pai, que não quis se identificar, falou sobre o assunto. Graças a Deus, não aconteceu nada, né, fisicamente para as minhas filhas, nem com a minha empregada. O que permanece agora é o trauma. Dos 3 assaltantes, um fugiu antes da entrada dos policiais na residência. Os outros 2 foram detidos, um maior e um menor de idade, que foi encaminhado à Fundação Casa, antiga FEBEM. A babá e as crianças passam bem. Mais 2 alvos da Operação Ápia se entregam à Polícia Federal em Palmas, no Tocantins. Dos 21 mandados de prisão expedidos, 15 já foram cumpridos. Os demais estão sendo procurados. Entre os que se entregaram hoje está o ex-secretário de Infraestrutura do Estado, Cacá Nogueira. Assim como os demais, ele é suspeito de integrar o esquema de fraudes em licitações e contratos de serviços de terraplanagem e pavimentação feitos em rodovias e municípios do Estado. Entre as 13 pessoas presas ontem está o ex-governador do Tocantins, Sandoval Cardoso, do Solidariedade. Na saída do exame de corpo de delito, ele negou participação nos crimes. Eu não citei nenhuma obra, eu executei, trabalhei muito pelo Tocantins.
Outro ex-governador investigado, Siqueira Campos, eleito pelo PSDB e atualmente sem partido, recebeu hoje os jornalistas em casa e se defendeu. Siqueira foi governador de 2011 até o início de 2014, quando renunciou e foi sucedido por Sandoval. Siqueira negou os crimes, disse que tinha apenas licitado as obras, mas não executado. A suspeita da Polícia Federal, do Ministério Público e da Controladoria Geral da União é de que o grupo desviou, entre 2013 e 2014, cerca de 200 milhões de reais do valor das obras. No total, o governo do estado conseguiu 1 bilhão e 200 milhões de reais por meio de empréstimos internacionais e também do BNDES, intermediados pelo Banco do Brasil. Segundo os investigadores, eram formados cartéis entre as empresas envolvidas nas licitações e o dinheiro desviado beneficiava políticos, servidores públicos e empresários. Parte dos valores teria sido aplicada em campanhas políticas. A Operação Ápia cumpre mandados em 6 estados e também no Distrito Federal. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, se tornam réus na Justiça de São Paulo, no caso da Cooperativa Habitacional dos Bancários, a Bancop. A juíza Maria Priscila Hernandes, da 4ª Vara Criminal de São Paulo, aceitou denúncia do Ministério Público de São Paulo contra Léo Pinheiro, Vacari, que também é ex-presidente da Bancop, e mais 10 investigados. Léo Pinheiro é acusado de associação criminosa e estelionato. Vacari vai responder por associação criminosa, falsidade ideológica, estelionato e violação à lei do condomínio. Ambos já foram condenados na Operação Lava Jato e estão presos no Paraná. A acusação envolve crimes cometidos em 7 empreendimentos da Bancop, inclusive o edifício Solares em Guarujá. O ex-presidente Lula é acusado de ocultar a propriedade de uma unidade do prédio. A denúncia original incluía Lula, sua mulher Marisa Letícia e o filho do casal, Fábio Luiz Lula da Silva. O documento foi enviado ao juiz Sérgio Moro, que retirou os 3 desta denúncia, mantendo o processo contra a família Lula em Curitiba, no caso do triplex em Guarujá. A Bancop foi fundada nos anos 1990 por um núcleo do PT. Em dificuldade financeira, a cooperativa repassou empreendimentos inacabados para a OAS. A transferência provocou a revolta de milhares de cooperados que afirmam na justiça que a empreiteira cobrou valores muito acima do previsto contratualmente. Delator da Lava Jato diz que pagou propina para o deputado Luiz Sérgio do PT do Rio de Janeiro. Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, o lobista Svis Kornick, representante do estaleiro Keppel-Fels no Brasil, disse que a propina foi paga para que não fosse convocado para prestar depoimento na CPI da Petrobras no ano passado. Luiz Sérgio era o relator da comissão parlamentar que apurava fraudes na estatal. Segundo o lobista, a propina ao deputado Luiz Sérgio teria sido acertada com o ex-tesoureiro do PT, João Vacari, atualmente preso no Paraná. A delação de Svis Kornick foi homologada pelo ministro Teori Zavascki. E até o momento não há informações sobre quanto o deputado teria recebido para não convocar o lobista. O relatório da CPI da Petrobras, feito pelo deputado Luiz Sérgio, foi aprovado em 22 de outubro do ano passado e isentou de responsabilidade nas irregularidades da Petrobras os ex-presidentes Lula e Dilma e o ex-presidente da estatal José Sérgio Gabrielli. Na Lava Jato, Svis Kornick é réu acusado de intermediar propinas do esquema de corrupção na Petrobras. Ao Ministério Público Federal, ele confessou que pagou 4,5 milhões de dólares ao ex-marqueteiro do PT, João Santana, como caixa 2 da campanha de 2014 de Dilma Rousseff. Pelo acordo de delação, o lobista terá de devolver 23 milhões de dólares mantidos em offshores, que são empresas no exterior, além de mais de 50 obras de arte. O deputado Luiz Sérgio diz que jamais recebeu, direta ou indiretamente, qualquer vantagem para barrar a convocação de quem quer que seja na CPI da Petrobras. Segundo ele, tal acusação só pode ser explicada pelo desespero de alguém que se vê na posição de ter que entregar algo às autoridades judiciais com a finalidade única de abrandar a própria condenação. O advogado Luiz Flávio Borges Durso, defensor de João Vacari Neto, tem reiterado que o ex-tesoureiro do PT jamais recebeu propinas. Segundo Durso, todos os valores arrecadados por Vacari foram destinados ao PT e declarados à Justiça Eleitoral.
Petrobras aprova a redução dos preços do diesel e da gasolina nas refinarias. Isso não acontece desde 2009. A companhia decidiu reduzir o preço do diesel em 2,7% e da gasolina em 3,2% na refinaria. A medida já vale a partir de amanhã, mas a redução nas bombas depende dos postos. A lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados. Por isso, o valor pode chegar ou não ao consumidor. De acordo com a Petrobras, se o ajuste for repassado, o diesel pode cair 1,8% e a gasolina 1,4%. A estatal acredita que a redução pode chegar até 5 centavos na bomba. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, o novo valor deve chegar nos postos até terça-feira. Na grande realidade, os postos que começarem a receber o produto a partir de sábado, que é amanhã, já começa a receber com preço novo. Mas como a maioria começa a receber na segunda e na terça, eu creio que a partir da terça-feira todos os postos já tenham se reacomodado no mercado. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou que a nova política de preços é baseada na paridade de preços internacionais e negou interferência política no reajuste. A Petrobras tem que se recuperar, a Petrobras realmente tem que virar o jogo de todos os problemas que ela passou e para fazer isso ela precisa contar com todos os instrumentos que são próprios de uma empresa e nós estamos fazendo assim. E para tranquilizar o mercado, ele disse que a redução não vai impactar nas contas da empresa. A decisão que nós tomamos ela está perfeitamente de acordo com os nossos parâmetros internos e com o nosso planejamento estratégico que anunciamos recentemente, portanto não coloca em risco o atingimento daquelas metas que anunciamos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre os reflexos da redução dos preços dos combustíveis. Num instante em que a Petrobras ainda frequenta o imaginário das pessoas como um antro de incompetência e roubalheira, é uma tremenda novidade que a estatal, transferida para a editoria de polícia, volte a frequentar as manchetes do noticiário econômico. Além da importância econômica, a decisão da Petrobras de reduzir os preços da gasolina e do diesel tem relevância política. Pela primeira vez em muitos anos, o brasileiro tem a sensação de que a maior estatal do país voltou a ser gerida segundo critérios exclusivamente empresariais. Pedro Parente, o novo presidente da Petrobras, promete transparência na definição dos preços dos combustíveis, agora sem interferências alienígenas do Palácio do Planalto. Isso é ótimo para os negócios. Na primeira reunião sobre o tema, o preço caiu. Isso tem efeitos positivos sobre a inflação e os juros. O economista Delfim Neto costumava dizer que se o governo administrar um circo, o anão começa a crescer. Se a Petrobras se mantiver longe das nomeações políticas e a salvo dos sábios de Brasília, a bilheteria do circo pode melhorar. Boa noite. Procuradoria da República de Portugal determina a quebra de sigilo bancário da filial portuguesa da empresa Exergia, que tem como sócio Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho da primeira mulher de Lula. A informação é do blog de Josias de Souza, que falou agora há pouco, comentarista do Jornal da Gazeta. O sigilo da empresa foi quebrado a pedido da Operação Marquês. A operação portuguesa, parecida com a Lava Jato, já levou o ex-primeiro-ministro português José Sócrates a ficar preso por 9 meses em 2009. Taiguara, inclusive, é sócio de João Pinto Germano, homem próximo a Sócrates. O ex-presidente Lula também é amigo do ex-primeiro-ministro. Segundo a Procuradoria, a empresa Exergia teria recebido 11 milhões de euros do Grupo Lena, que realiza obras em Portugal e no exterior. Os investigadores apuram se é dinheiro de propina. Aqui no Brasil, nesta semana, Lula, Taiguara e Marcelo Odebrecht se tornaram réus na Justiça Federal no âmbito da Operação Lava Jato. O caso envolve financiamentos do BNDES para obras da Odebrecht em Angola. Presidente Michel Temer viaja para a Índia para participar da cúpula do BRICS. O presidente embarcou no início da madrugada acompanhado da primeira-dama Marcela Temer. Neste fim de semana, em Goa, na Índia, ele irá participar da 8ª cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na segunda-feira, Temer terá uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Depois embarca para Tóquio, no Japão.
A Via 4, que é a concessionária responsável pela linha 4 amarela do metrô, cobra do governo do estado de São Paulo mais de 500 milhões de reais por atraso na entrega das obras. O valor é referente à demora na entrega das 6 estações da primeira etapa da construção da linha 4. Inicialmente planejadas para 2008, as estações Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista, República e Luz só entraram em operação entre 2010 e 2011. A linha 4 foi a primeira parceria público-privada firmada pelo governo estadual para a expansão do metrô. Empreiteiras foram contratadas para fazer obras das estações que, depois de prontas, passam a ser administradas pela Via 4 por 30 anos. A concessionária também é responsável pela compra de trens. Em nota, a Via 4 afirma que discute, junto ao governo do estado de São Paulo, um processo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato no valor de 428 milhões de reais em valores de setembro de 2013. Se atualizado, o montante ultrapassa 500 milhões. Em evento em homenagem às escolas estaduais que foram destaques na última edição do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, comentou a cobrança. Olha, esse é um assunto que vai ser tratado pelo metrô, pela Procuradoria-Geral do Estado e pela concessionária. É preciso analisar, né, o pleito da concessionária. Nós tivemos, infelizmente, na linha 4, um consórcio que não entregou a obra da construção das estações. Em julho de 2015, o contrato com o consórcio Isolux Corsan Corvian foi rescindido pelo governo por causa de atrasos e paralisação nos trabalhos da segunda fase da linha. Em agosto deste ano, o consórcio TC Linha 4 assumiu as obras das estações Higienópolis Mackenzie, Oscar Freire, São Paulo Morumbi e Vila Sônia, depois de nova licitação. A entrega foi mantida para 2018. Ainda no evento, o governador falou sobre a velocidade das marginais. A marginal é uma via expressa, ela não tem semáforo, ela não é uma via de bairro, é uma via expressa, então é natural que ela tenha velocidade maior. Essa decisão ela deve ter um embasamento técnico. Como é uma via do município, eu não conheço, né, o trabalho que foi feito para chegar a alguma conclusão. Dar aula na rede pública no Brasil é um desafio para os educadores. Os salários não são nada atrativos e as escolas, muitas vezes, não têm a mínima estrutura. Mesmo assim, muitos professores não querem mudar de profissão e são um incentivo para crianças que um dia sonham em lecionar. De tanto ver o trabalho dela, Ingrid se apaixonou. Quando eu crescer, eu quero ser professora. Para ensinar os alunos? Sim. Desejo comum entre os pequenos, mas que com o passar do tempo tem ficado para trás, só como uma memória da infância. O fato é que ser professor é hoje o sonho de poucos. Segundo o Ministério da Educação, dos jovens que saem do ensino médio, só 2% querem fazer a faculdade de pedagogia. Lília lembra que 30 anos atrás, quando começou, a profissão dela era cobiçada. As meninas, a maioria, tudo terminava o fundamental e ia fazer magistério. E aí ia ser professora e tinha o status. Né? Os pais adoravam e a gente também queria agradar os pais. Nós somos professores, meus filhos são professores. Hoje não tem mais isso. A falta de interesse dos jovens tem gerado a escassez de profissionais com formação adequada para lecionar no último ciclo do ensino fundamental e no ensino médio. A meta do Plano Nacional de Educação é que até 2024 todos os professores tenham pelo menos o nível superior. E se a carreira não atrai os melhores talentos, uma parte da culpa é do salário. A valorização do profissional ainda deixa a desejar, enquanto que outras carreiras te dão possibilidade de você crescer, ganhar melhor, você trabalha e ganha. O professor ele vai trabalhar 30 anos até se aposentar, quase que com o mesmo salário. Em São Paulo, na rede estadual, o menor salário pago a um professor de nível médio é de R$ 2.090. Menos que na rede municipal, onde o piso é de R$ 3.550, também para 40 horas por semana. E se o futuro dessa profissão parece ameaçado, resta o alento de constatar que a dificuldade ainda não venceu a vocação. Ao fazer do sonho de menina um ofício,
A jovem professora diz que se realiza na recompensa que recebe. Agora que está chegando no final do ano, eu consigo enxergar que eu plantei muita semente e que muitas já germinaram. E é gostoso quando ela olha para você e fala, professora, obrigada. Ou então ela chega e fala, professora, olha, eu estou lendo. Então isso motiva. O governo do estado de São Paulo autorizou a convocação de quase 21 mil professores aprovados em um concurso de 2013. Eles devem começar a trabalhar já a partir do ano que vem. O governo informou que a convocação é regional e contempla todas as 91 diretorias de ensino da Secretaria da Educação e também todas as disciplinas. O edital com as datas da escolha de vagas deve ser publicado a partir do mês que vem, novembro. A seleção vai ser feita com base na classificação final dos candidatos. Olha, tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas é preciso prestar atenção aos relógios neste final de semana. O horário de verão entra em vigor de sábado para domingo. O novo horário vai valer para os seguintes estados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, além do Distrito Federal. A partir de meia-noite de sábado, amanhã, os moradores dessas localidades devem adiantar os relógios em 1 hora. O horário de verão vai durar até o dia 19 de fevereiro do ano que vem. O governo federal estima que irá economizar mais de 147 milhões de reais com a medida. E hoje o dia foi abafado, com chuvas espalhadas por toda a grande São Paulo. Aqui na capital ainda pode chover durante a madrugada. Vamos ver como fica o tempo no fim de semana com Mariana Armentano. Ainda estamos na primavera, mas o tempo esse final de semana vai ficar mais típico de verão, com altas temperaturas e chuvas pontuais. O sol vai predominar entre algumas nuvens em todo o estado de São Paulo, mas aqui na faixa leste teremos mais nebulosidade por causa da infiltração marítima. O calor é generalizado. Em Ribeirão Preto, mínima nessa madrugada de 22 e máxima amanhã à tarde na casa dos 32 graus. No litoral, teremos máxima em torno dos 27 graus em Santos e dos 28 em Caraguatatuba. E olha, a expectativa é de que esquente ainda mais no domingo, viu? Vamos ver como fica o tempo aqui na capital? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde na casa dos 29 graus, com muita nebulosidade e chuvas entre a tarde e a noite. No domingo, o sol predomina e chega a fazer um calorão de 32 graus, mas ainda com chances de chuvas pontuais. E para começar a semana, poucas mudanças na segunda-feira e temperaturas que ficam entre 19 e 32 graus. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu hoje com a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, para discutir a PEC 241, que propõe um teto para os gastos públicos. Na avaliação do ministro da Fazenda, a proposta vai permitir que as despesas públicas não cresçam de forma descontrolada, como ocorreu nos últimos anos. Henrique Meirelles também falou sobre a queda no preço dos combustíveis definida pela Petrobras. O que nós temos enfatizado é que isso é uma decisão da Petrobras, né? É uma grande mudança que os preços de gasolina e de óleo diesel e etc. deixaram de ser definidos pelo Executivo. Não há dúvida que neste caso específico é favorável do ponto de vista da inflação. E a notícia da redução dos preços dos combustíveis fez as ações da Petrobras subirem hoje mais de 3%. E esse resultado puxou também a alta da Bolsa de Valores aqui de São Paulo. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa, avançou 1,06% aos 61.767 pontos, o maior patamar desde setembro de 2014. E agora, vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O preço da gasolina e do diesel caiu. A gente vai pagar mais barato? Provavelmente um pouquinho menos. O preço do litro da gasolina nas refinarias vai cair 5 centavos. Se essa baixa do preço chegar todinha aos postos de gasolina, encher um tanque vai ficar em média uns R$3 mais barato. É pouco, mas melhor do que nada. A decisão da Petrobras, no entanto, tem outros efeitos, mais no conjunto da economia. Primeiro, a inflação fica um tiquinho menor.
Vários preços começaram a cair também, muito devagarinho, é verdade. Com menos inflação, fica mais provável que os juros caiam mais rápido e a economia precisa desesperadamente de juros menores. Outro efeito é que sobra um dinheirinho a mais para o consumo. Por pessoa, R$ 3 é quase nada. Se a gente multiplica por milhões de carros e caminhões, já é algum dinheiro extra na economia. O impacto relevante é mais de imagem. A Petrobras parece mais livre para definir seus preços. Nos anos Dilma Rousseff, o governo tabelou por baixo os preços dos combustíveis, o que ajudou a arrebentar a Petrobras. A empresa, cheia de dívidas, passou a investir muito menos em novos negócios, o que ajudou a piorar a crise no país. Pois a Petrobras é gigante. Com a Petrobras mais livre, acredita-se que a empresa vá se recuperar mais rápido. Tanto se acredita que o preço das ações da empresa subiu um monte hoje. Outra vez, sim, são apenas 5 centavos, mas em uma escala maior faz alguma diferença até para o país. Boa noite. Morreu na madrugada de hoje, aqui na capital paulista, o ator e humorista Orival Pessini, criador do personagem Fofão. Pessini, de 72 anos, tinha câncer no baço e estava internado no Hospital São Luís, no Morumbi. Nascido em 1944, na cidade de Pompeia, no interior paulista, o ator estreou na TV em 1963, em programas humorísticos. Então, se você imaginar o Fofão, ele tem bochechas de São Bernardo, ele tem aqueles pelos todos como se fosse um urso. Fofão, seu personagem mais famoso, foi criado 20 anos depois para o programa Balão Mágico da TV Globo. Fofão, sucesso entre as crianças da época, continuou sendo encenado pelo ator até suas últimas apresentações. Venha comigo e com o Fofão no incrível passeio no nosso balão. O governo de Barack Obama anuncia novas medidas para a normalização das relações com Cuba. Uma ordem autoriza a importação de determinados produtos farmacêuticos cubanos e a cooperação entre os dois países em pesquisas médicas. Cubanos vão receber bolsas de estudo nos Estados Unidos. As novas normas acabam com o limite de dinheiro que os viajantes que vão a Cuba podem levar na bagagem de mão. Depois de mais de 50 anos, o rum e os charutos para uso pessoal estão liberados. As mudanças entram em vigor na segunda-feira. O fim completo do embargo imposto a Cuba em 1962 ainda depende de aprovação do Congresso americano. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, prorrogou até o fim do ano o cessar-fogo com as Farc. Juan Manuel Santos disse que tomou a decisão de prorrogar o cessar-fogo bilateral até 31 de dezembro, mas espera encontrar uma solução para um novo acordo de paz com a guerrilha antes dessa data. O presidente colombiano tenta salvar o acordo rejeitado pela população em referendo. O ex-presidente Álvaro Uribe, crítico do pacto assinado com os guerrilheiros, elogiou a prorrogação do cessar-fogo. Ele propõe um acordo nacional para que a Colômbia alcance a paz definitiva com os guerrilheiros. E mais 2 mulheres acusam Donald Trump de assédio sexual. Uma fotógrafa e uma ex-participante do programa Aprendiz afirmam que Trump tocou nelas sem permissão. Os casos teriam acontecido há alguns anos, mas as acusações começaram depois da divulgação de um vídeo de 2005, em que o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos fala sobre mulheres com termos vulgares. A primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, disse que os comentários de Trump são intoleráveis e acusou o magnata de ter uma conduta de predador sexual. Trump diz que as acusações contra ele são mentiras. E a Defensoria Pública da União enviou hoje uma recomendação formal ao INSS pedindo a suspensão do programa de revisão dos benefícios previdenciários, iniciado pelo governo no início de setembro. A recomendação estabelece um prazo de 10 dias para que o INSS acate a decisão. Caso contrário, a Defensoria ameaça entrar com uma ação civil pública. Os defensores argumentam que o programa de revisões só pode ser implementado quando os benefícios forem concedidos no prazo determinado por lei e não com os atrasos que acontecem hoje. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Segunda-feira, a Luciana Magalhães está de volta. Até a próxima, Gabriel. Valeu pela parceria, Tássia. Até a próxima. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite, um excelente final de semana. Na segunda-feira estou aqui com a Luciana. Até segunda. Fica agora com o Ronival.
confira um bate-papo sobre música com Rap Hood em 5 discos. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.